Boa noite, é um prazer a gente estar aqui para continuar uma conversa que nós começamos semana passada, né? Não sei quantos de vocês estavam aqui quando começamos a conversar a semana passada sobre recomeçar, né? Então, quantos estavam aqui desse assunto? Então, grande parte não estava e, resumidamente, né? Olá, recomeçar diante de tantas situações da nossa vida, às vezes de perdas, às vezes de sonhos que foram frustrados, às vezes de relacionamentos, tantas coisas empregos que perdemos, tantas coisas que sonhamos e que não se cumpriram. Possível, é como a imagem dos discípulos quando Jesus é morto. E eles estão desolados, desorientados, confusos do mar. Né? Então, às vezes, é a imagem que a gente está também desolada, desorientada, não sabe qual caminho tomar. E Jesus aparece de manhã, não é? E quando Jesus chega, tudo muda. E Ele sempre sussurra no nosso ouvido que é possível recomeçar. Então, eu falava para vocês a semana passada que a gente precisa de palavras benditas, né? De palavras que sejam ditas para nós, para que a gente possa ter a coragem, ter o desafio de falar, eu posso recomeçar. Eu não preciso ficar sentado como vitimista da minha história, mas eu posso escrever um novo capítulo. Eu posso recomeçar. Porque Jesus nos dá a garantia da presença dEle conosco. E se Ele está presente, o nosso coração já se inflama. Então, nós vimos que a gente precisa da esperança e da confiança. São duas palavras. Que a gente precisa tomar a coragem de colocar o pé de novo na estrada e de entender que a vida te chama agora. A vida não te chama para amanhã, é para hoje. Então, quando a vida gritar por você, responda, presente. Eu estou presente a esse momento que a vida me chama. Que a gente não pode andar arrastando a esperança. Naquele cansaço, sabe? Fala, estou cansada de esperar. Que nada, nós temos que estar renovados a cada dia, na certeza de uma presença que nos acompanha. Então, na confiança e na esperança, nós vimos que a confiança e a esperança do cristão tem um nome, que é Jesus. Essa é a nossa esperança, não é? Essa é a nossa certeza da nossa caminhada, a certeza de sermos conhecidos e amados. Mas além dessas duas palavras que nós conversamos muito semana passada, nós temos mais 3 palavras que são necessárias no caminho para que a gente consiga voltar a caminhar. Então, a terceira palavra que a gente precisa é de reconciliação. São Paulo fala assim, em nome de Jesus eu vos peço, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos convosco e com o outro. E o quanto é difícil, às vezes a gente pensa, não, imagina, Filó, não tem necessidade. Mas às vezes a gente perde alguém que a gente ama, e a primeira reação nossa é falar, eu briguei com Deus, estou de mal dele, porque ele me tirou. Me tirou quem? De quem somos dono? Nós temos uma interpretação errada, não é? De que somos dono? Não somos dono de nada. As pessoas que nos são dadas, elas nos são dadas como um presente por um tempo. Só que a gente não acha isso. A gente nem pensa nisso, né? Então a gente se perde, achando que tudo é meu, né? Nada é meu. Tudo é do Pai, mas a gente não vive nessa realidade, não. Então a gente vive brigando com Deus. E com imagens de Deus que a gente precisa reconciliar. A gente acha que Deus é juiz, que Deus é aquele que eu posso negociar. Então, Senhor, se o Senhor me der isso, eu paro de fumar. Bom para você, vai desintoxicar. Para Deus, qual a diferença faz? Daqui a pouco nós temos quaresma, e o povo fala, não, fiquei sem comer carne 40 dias. É mesmo, que bom para você. Para Deus serviu de nada, é nada mesmo. Se você tivesse pego essa carne e dado para alguém que passa fome, aí agradaria o coração de Deus. Mas você come carne todo dia, qual a diferença ficar 40 dias sem carne?
Você pegou todas as outras proteínas? Compreende, Deus não é o Deus da troca, não. Se eu fizer isso, só faz isso? Não, são conceitos errados. Não, como que aconteceu isso comigo? Eu sou dizimista, frequento a igreja, vou à missa domingo, de vez em quando eu rezo um terço, dou até uma roupa que eu não uso. Gente, os nossos conceitos têm que melhorar. Até entender que eu tenho um pai, né? Aquilo que eu falei semana passada, que sonhou comigo antes da criação do mundo, que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça e não cai nenhum sem que Ele permita, que me ama incondicionalmente, que me aceita, mesmo na miséria, Ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, na verdade, porque Ele tem um sonho para mim, é diferente. Então eu preciso reconciliar com Ele, eu preciso entender que Deus não está contra mim, Ele está a meu favor, ok? Deus me ama. Se a gente não caminhar baseado nesse amor incondicional, a vida nossa, se ela não estiver sustentada por esse amor, a gente não vai andar, porque os problemas vão chegar para todos nós. O que me sustenta é a certeza de que minha vida não é um acaso, ela tem um propósito, aquela vida é bem-aventurada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil agora, mas eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. Essa certeza, essa é a fé que tem que deixar o nosso coração nutrido, alimentado, com coragem de começar de manhã. Então eu preciso me reconciliar comigo. E às vezes eu falo, não, mas você foi como é que você faz uma dessa e erra desse jeito? Mas como é que você caiu nisso? Não, você é um fracassado, não, você não dará conta, você é um infeliz, nada vai dar certo. Eu já tinha te avisado que não ia dar certo, isso é a gente com a gente mesmo. São tantas vozes conosco que te destrói, que te humilha, que te põe para baixo, que te não dá coragem de levantar. Não é fácil aceitar que a gente é frágil, não é fácil aceitar que a gente é finito, não é fácil a gente ter uma sensação de onipotência. Quem adoece é o outro, quem morre é o outro, quem morre é o desavisado. Eu não, comigo nada acontece, eu sou bacana. Não, nós somos todos vulneráveis, todos nós dependemos uns dos outros, todos nós vamos viver a finitude. Todos nós, às vezes, caminhamos uma solidão. Então, é preciso entender que somos assim. Não sou aquela imagem que eu gostaria de ser. Às vezes, eu tenho que abraçar aquilo que eu não acolho bem em mim. Sem máscara, ok? Não adianta disfarçar, ter uma aparência e de atrás da aparência está podre. Então, melhor assumir como somos. E saber que somos dependentes dele para tudo. Reconcilia com Deus, reconcilie com você, reconcilie com o irmão. E isso é tão interessante que está numa passagem da Bíblia em Marcos 1. Lembra quando Jesus entra? Ele entra numa sinagoga no sábado, que está em Cafarnaum. Quando ele entra, estava lá, a turma estava rezando, e essa pessoa que estava lá rezava. O que ele foi fazer na sinagoga? Foi lá porque ele rezava. E na hora que ele entra, um homem possuído de um espírito gritou, impuro gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos arruinar? Sei que tu és o Santo de Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus vai se preocupar com a minha vida cotidiana? Ele vai se interessar, então o que você quer vir fazer na minha vida, Jesus? Ele se interessa sim, pelo nosso nada, pela nossa rotina ali, tão pequena, tão miserável. Fazemos uma vidinha tão mais ou menos. E ele se interessa, ele caminha junto conosco. Fala, vamos ver que hora que essa pessoa percebe que eu caminho junto dela. O dia que a gente perceber, isso é extraordinário. Mas enquanto a gente não percebe, ele tem uma paciência impressionante. Quando é que nós vamos entender que o centro do cristão, o centro da nossa religião, não está na culpa, mas está no amor que veio buscar aqueles que se perderam? Se vocês nunca se sentiram perdidos, como aquele pastor que foi atrás de você, lá naqueles descaminhos, colocou você no ombro e te carregou. É um amor sem medida, desmedido. Deus amou sem medida, olha a cruz. Amor sem medida a cada um de nós, até o dia que a gente olhar para essa cruz e falar, foi por minha causa que ele viveu isso. Foi por mim que ele morreu. Essa frase é um impacto de muita conversão. Quando você conseguir olhar diante da cruz e falar, foi por minha causa que ele fez isso. Foi por amor a mim. Porque ele tem amor à minha vida, que será eterna.
Enquanto a gente não entender isso, então essas tanto de vozes em nós vai nos perturbando, vai tirando você do seu centro, vai minando a sua relação com Deus, vai falando, você não vai a lugar nenhum, quem que você pensa que você é? Porque já tem a turma que já fala isso com você, mas a turma, você com essas vozes dentro de você mesmo, isso te destrói. Então por isso que Jesus fala, cala-te e sai dele. Nós temos que ter coragem de abafar essas vozes que ficam perturbando a nossa vida, e te diminuindo, te desorientando, te fazendo com que você fique pior do que você já estava. Então às vezes você está vivendo uma situação difícil, às vezes um desemprego, e você pensa, mas é isso mesmo, você não fala 10 línguas, o outro que é competente, que tinha que assumir mesmo, você não, você é incapaz. Você não tem competência, o outro é que é competente. Mas você não tem a beleza do outro, o outro é que tem a beleza. Preste atenção como é que a gente se destrói. Na verdade, a gente deveria, quando a gente compreende que Deus não está contrário, mas é meu favor, e que Ele me ama, eu falo, pode parar de falar bobagem? Porque eu tenho um pai que me ama. Então, se hoje eu perdi o emprego, é porque o meu tempo nesse lugar encerrou. Mas Deus, que é o meu pai, meu Senhor, tem um outro projeto, Ele precisa de mim em outro lugar. É mais leve? É diferente. É diferente do que eu tentar me arruinar. É diferente de eu tentar ficar nutrindo em mim, então, uma mágoa e um desejo de vingança. Falar, fulano me traiu, mas eu vou vingar. Põe fogo na loja, mata o outro. Não. Até eu entender, né, gente, assim, eu sei que traição é uma das coisas mais difíceis de viver, adultério é uma das coisas mais difíceis de viver, mas quando a gente amadurece mais na vida, a gente pensa que o que mais livre une, o que de mais libertador, a maior liberdade que pode unir duas pessoas é o amor. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Posso? Não. No meio de uma multidão dessa, eu olho para a pessoa e falo, é esse. Eu olho para a pessoa e falo, é ela. E isso um dia nós fizemos uma aliança de amor. E por alguma razão, se essa pessoa desistiu, que pode ter sido o homem ou a mulher, desistiu de caminhar, eu não posso mendigar. Não se mendiga amor. Não se mendiga atenção, não se mendiga afeto, porque eu sou filha do Altíssimo. Mas também não tem que matar o outro, nem vingar. Eu respeito o outro que desistiu, eu lamento profundamente. Mas se a pessoa não quer continuar o caminho, que siga em paz. Mas até a gente ter essa liberdade em relação ao outro e dizer, você é livre para as suas opções, para as suas escolhas, mas também para as consequências da escolha. Tudo tem consequência. Mas se o outro arrepende e quer voltar, também é uma opção eu perdoar e fazer um outro caminho. Ok? Mas a gente tem que ser livre em relação a isso. Mas entender que Deus está junto e não contrário. E que se eu não me amar, não me aceitar, não me acolher, se eu não me perdoar, como é que eu vou dar conta de fazer isso com o outro? Não farei. Eu também tenho que ver a minha vida a partir de Deus. Pensem nisso, é preciso reconciliar, é preciso falar, puxa vida, filó, você não precisava ter feito isso, né? Fez errado, mas eu também, eu me perdoo. É como é difícil a gente se perdoar, não é? Como é difícil a gente falar, eu te perdoo, você fez uma bobagem ali, eu te perdoo. Eu mesma comigo, como é difícil, porque a gente às vezes tem uma imagem da gente muito perfeita, e não somos nada disso, nós somos luz e treva. Aquilo que São Paulo falou, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero, porque dentro de nós tem uma ambivalência, tem o bom e o ruim que convivem conosco, por isso é que a gente precisa trabalhar isso em nós, para que a gente possa ser transformado, que é a quarta palavra, que é quando eu aceito esse Deus que me ilumina, que me mostra. E Jesus fala isso de uma forma tão linda naquele livro Ensino e Êxodo, ele fala, como é que eu posso reconhecer que uma palavra que você está escutando pertence a mim ou não? Como é que você sabe que isso veio de Deus ou não veio dele? Como é que é essa clareza dentro de vocês? Porque tudo que é de Deus tem que te gerar paz e te promover. Deus jamais vai te oprimir, Deus jamais vai te humilhar, isso é coisa do encardido, Deus não. O nosso Deus que nos ama, jamais Ele vai te oprimir, jamais, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos tirar das cadeias que nos aprisionam, Ele veio para nos colocar para cima,
Ele veio para nos colocar de pé. Ele jamais. Então, a frase que você tiver dentro de você, falar com você para baixo, fala, não é Deus que está falando, eu posso falar com ela, eu tenho autoridade de filho e digo para ele, cala e sai, não me perturbe, eu tenho um Deus que me ama, e eu vou mudar a história, por causa da presença dele na minha vida. Então nada pode nos fazer desistir, por causa de um amor que me conduz, compreende? Então eu preciso me reconciliar, falar com Jesus, me tira, me quebra as imagens que eu carrego de Deus, as falsas imagens, e me ajuda a entender que eu tenho um Pai, que o Senhor veio revelar, um Pai que me ama, que é amoroso, que é cuidadoso e que me quer com Ele. Quando eu consigo ver a minha vida a partir de Deus, quando eu consigo ver a minha verdade, de verdade, eu olho para a minha vida e encaro ela de frente, eu falo, eu sou isso mesmo? Eu olho de frente, eu consigo analisar minha vida pela palavra, aí eu dou oportunidade a Deus de me transformar. Pensem, o cego encontrou Jesus e passou a enxergar, o surdo escutou, Jesus gritou por Jesus e aprendeu a ouvir, o paralítico, que aqueles homens tiraram o teto e desceram com ele, saiu andando, até a água quando encontrou com Jesus virou vinho, e nós? Encontramos com Ele, quantas vezes na Eucaristia, mudamos o quê? O que a sua vida, e o que na sua vida precisa ser transformado? Porque às vezes a rotina é algo espetacular que ela nos organiza, mas ela se torna uma doença quando ela me engessa, e eu falo assim, a gente sempre fez assim, não preciso mudar. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma sucessão de mudanças, nós vamos transformando. Quanto mais eu encontro com Jesus na Eucaristia, mais eu tenho oportunidade de ser transformado. Porque aquilo que eu falei, Deus me aceita como eu estou, mas é porque Ele quer me transformar naquilo que Ele sonhou. Mas se eu não me permito essa abertura, se eu não permito ser transformado, Santo Agostinho faz uma análise tão linda disso que ele fala, o nosso coração foi feito para Deus, então por que eu me transformo? Porque na verdade, o que Deus sonhou para nós é muito grande, o sonho que Deus tem para cada um de nós, gente, é algo espetacular que a gente não tem dimensão dele. Então nascemos, cada um de nós nasceu para brilhar, cada um de nós nasceu para ser muito grande, aos olhos e da forma que Ele sonhou. Mas se eu não conseguir ver isto, se eu me aprisionar, quando que Ele vai conseguir me transformar? Nunca, porque eu não vou permitir. Eu engesso na minha rotina, naquilo que eu acredito e não ouso ir. Eu não ouso caminhar. Imagina, às vezes a gente precisa ser transformado na dor, na situação, e eu preciso do outro que me leve, é o único que muda a minha vida. Aquele paralítico precisou de 4 amigos. Às vezes eu preciso dividir a dor, às vezes eu preciso falar da dor, às vezes eu preciso falar com alguém que você está num relacionamento abusivo, que o outro abusa de você, que o outro te maltrata, te humilha e te trata como um nada. E por que você permanece? Porque não tem a consciência que é filho do Rei. E se somos filhos do Altíssimo, não podemos ser tratados menos do que uma princesa ou um príncipe. Ninguém pode tratar o outro e colocá-lo debaixo de um tapete e falar, você é um incapaz, ou você é isso ou aquilo, e nós permanecemos nisso, por quê? Porque não acreditamos nesse amor. Por que não somos transformados? Por que se a água chega diante de Jesus vira vinho? Por que nós entramos na igreja, comungamos e saímos igual? Porque não acreditamos que recebemos Jesus vivo. Jesus fala que esse é um dos maiores sofrimentos da vida dele, é a hora da Eucaristia, porque ele chega cheio de coisas para derramar em nós, e o nosso coração duro, incrédulo, acha que está recebendo um pedaço de pão. Se algum de vocês tem o livro da Catarina Emmerich, ouviram falar em Catarina Emmerich? Grande mística da igreja, que viveu com a Eucaristia, e que revelou, ela escreveu vários livros, né? Enquanto ela entrava em êxtase, ela comungava e entrava em êxtase, e um deles é
sobre o Cordeiro, sobre a paixão de Jesus, foi que Mel Gibson fez aquele filme, é todo baseado no livro dela. Se você lê o livro, é tudo que o Mel Gibson colocou no filme. Então, no momento que Jesus faz a instituição da Eucaristia, vocês virem a descrição da Catarina Emmerich, naquela ceia, quando o céu se abre, e como todos os anjos se prostram, quando ele vai se tornar, em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, é o sangue e o corpo de Jesus. E nós recebemos, entramos na fila, não percebemos onde estamos. É para qualquer coisa ser curado, é para a gente ser transformado, é para a gente falar com ele: Jesus, transforma isso. Então não esconda dele aquilo que na sua vida está precisando ser mudado. Não mascare, não venha até ele cheio de máscara, cheio de maquiagem. Mostra a sua nudez, mostra a miséria, mostra a fragilidade e fala: eu sou isso, mas não quero ser isso, eu sou sua filha, me transforma. Não permita, Jesus, que eu me tranque num quarto e veja o mundo apenas por um buraquinho da fechadura e acho que isso é o tudo. Não, Senhor, me ajuda a abrir a porta de descobrir um mundo novo que o Senhor fez para mim. Me ajuda a descobrir um horizonte, me ajuda a descobrir que eu posso sonhar e voar, porque eu sou sua. Me ajuda a não ter medo de ser transformada. Me ajuda a entender que se até aqui eu caminhei dessa forma, é porque eu não tinha uma consciência plena. Mas agora que eu tenho consciência de um Deus que me ama, que eu tenho um Pai que me ama, e que uma das coisas que mais me emociona é saber que Ele espera cada um de nós. Ele me espera. Eu acho que Ele faz a continha lá, menos um dia que ela viveu, daqui a pouco ela está aqui. Mesmo que isso para nós seja, para com esse assunto. Mas é verdade. Ele nos espera para uma vida que a gente não tem dimensão. Deus nos aguarda. Um dos corpos que estão incorruptíveis, que está mais lindo, é a Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes. Vocês já viram que coisa mais linda? Está uma menina dormindo com as mãozinhas. E isso tem 145 anos que ela morreu, de mãozinha posta. E ela está lá onde as freiras estão, e o cabelo dela tem que ser cortado, e as unhas também, porque continua crescendo. E o sangue dela não está coagulado, está líquido. É extraordinário, gente. O nosso Deus é algo de nos tirar a fala. E a gente ainda encontra com Ele e morre de medo dEle. Por quê? Se rasgue diante dEle e fala: Jesus, me transforma, igual o Senhor fez com aquele paralítico. Porque o que mais pode Jesus fala, o que mais pode te paralisar e não deixar você ser transformado? O que vocês acham? É o quê? É o nosso pecado. O pecado te aprisiona. Mas se você procura um confessionário, procura um sacerdote, e Jesus te perdoa, é igualzinho se você estivesse num barco a remo, que o remo está quebrado, ele dá uma batida no remo, ele faz um vento, que o barco voa. Nós somos igual um barco, mas não fomos feitos para poder ficar ancorado no cais. É para voar, é para viajar, é para estar em alto mar, não é para ficar preso. Peça a Ele, fala: Jesus, o que na minha vida me aprisiona? Qual é o medo que eu tenho de ser transformado? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Qual é o medo que eu tenho de enfrentar um novo desafio? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Se agora eu era um funcionário, virei um gerente, virei um CEO de uma empresa, virei um dono, mudei de faixa, mudei de opção. Medo de quê? Se eu tenho Deus comigo. Se Ele vai ficar do nosso lado, vai nos orientar. Não, Senhor, mas eu tenho pavor de relacionar. Porque eu fui magoado uma vez, fui ferida, e eu tenho medo de ser ferido de novo. Então peça a Ele cura. Qual que é a única coisa que nos cura? O que é a única coisa que cura? Não é o remédio médico. O que cura? O amor. O amor é a maior força do universo, né, gente? É a única coisa que cura. Eu já vi gente levantar de coma por causa do amor. É a maior força que existe no mundo, é o amor. É a única coisa que te transforma, é o amor incondicional de Deus. É quando você se sente amado de uma tal forma, que você é restaurado. Ele fala: aos olhos do mundo a gente pode não valer nada, menos um, mas para Ele, nós somos 100%. Porque Ele morreu por
Isso é algo para pensar. São as 3 coisas que Deus nos deu para a gente contemplar em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. São 3 grandes mistérios para pensar, para admirar, para olhar e para ver o que a gente aprende. Então, o dia que vocês entenderem esse amor, confiar nesse amor incondicional, é claro que eu vou querer ser transformada. Fala: Jesus, olha a minha vida sob o seu olhar. E o que precisa ser mudado? O que na minha vida eu vivo que não te agrada? Em que ponto eu estou da minha vida que eu não caminho como eu deveria caminhar, sendo filho de Deus? Pensa qual situação da sua vida que não agrada a Deus. Pensa em qual situação você gostaria que estivesse cursando diferente. E tenha coragem de entregar para Ele. Porque Jesus, Ele é tão doce, que até a transformação que Ele faz em nós é doce, é suave. Deus não nos agride, Ele nos espera. Ele espera a hora que a gente já está amadurecendo, está pronto. Acho que só Nossa Senhora que foi e fez uma transformação louca, porque Ele pegou ela pela mão e fez ela correr. Ela começou como uma menina, e teve que amadurecer, e tudo que ela conhecia, ela teve que viver de uma forma tão intensa. Mas Deus vai agir na nossa vida à medida que você permitir. Pense nisso cada vez que você entrar com a Eucaristia. Fala: Jesus, eu venho impuro aqui. Me transforma. Me faça capaz de fazer o bem, porque o bem não habita em mim. Então eu não sou capaz. Por mais que eu queira fazer o bem, eu dependo do Senhor para fazer o bem. Essa é a oração, a carta que está nos Hebreus, que nós lemos no sábado. É Deus que nos faz apto a fazer o bem, porque a gente sozinho não é capaz de nada. Sem mim, nada. Mas é o amor dele, a bondade, é o poder que pode nos fazer o bem. Quantas atitudes nós podemos transformar a partir do momento que eu me reconcilio, a partir do momento que eu perdoo alguém. Isso é extraordinário. O perdão só pode vir de Deus. Porque a gente, do ponto de vista humano, a gente não perdoa, a gente traça vingança. Fala: mas eu vou te pegar na reta. Deus fala: nada, vem cá, querido, deixa eu te ensinar um outro caminho. Mas é Ele que transforma. É Ele que me faz ver a minha vida sob um outro olhar. E aí é tão interessante tudo isso, porque à medida que eu vou tomando consciência daquilo que sou um filho amado, e que vivo uma situação difícil, e que eu descubro que eu posso mudar a minha história e caminhar diferente, a última palavra é a inquietação. Por que o ser humano é inquieto? Porque a gente tem processo de transformação. Então é belíssimo quando vocês lerem em João capítulo 1, quando Jesus faz uma pergunta, porque vocês imaginam, os discípulos de João estavam com ele, João Batista. Jesus passa, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus foi passando e viu que tinha 2 pessoas com ele. Um era André e o outro era o discípulo que não tinha nome. Quem era o outro discípulo que não tinha nome? Você, sou eu, que vai atrás dele. E a primeira fala de Jesus, a primeira pergunta, Jesus fez 217 perguntas na Bíblia, e a primeira que ele faz é: que procurais? Essa é uma palavra para você hoje. O que você procura quando você vem aqui? O que você procura quando você vai rezar? O que procurais? Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Fala: ficar pobre, filho. Perder o emprego. O que é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? É perder o desejo de Deus. É perder o desejo de caminhar, de ter uma paixão, de viver uma vida com sentido. Sabe quando a gente se acomoda naquilo e se arrasta, e a pessoa fala com você: o que você tem? Você fala: nada. Você está triste? Não. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Misericórdia. Isso é assídia. É aquela pessoa que não deseja nada, aquela vida, é o que eu falo de água de chuchu rala, aquela coisa que não tem sal, nem tem açúcar, aquela coisa sonsa, insonsa, pelo amor de Deus. A vida tem que ter paixão. Se o Evangelho não fizer você ter paixão, não te revirar, por isso que o livro mais de inquietude que existe chama Evangelho.
É a Bíblia, porque Jesus está sempre te questionando. Ele está sempre fazendo uma pergunta: o que você procura? É muito grave se a gente for sequestrado pelo consumismo, que faz com que você ache que o seu desejo está resumido naquilo que o dinheiro te dá. É muito pobre. É muito pobre. Se achar que aquilo que eu possuo na mão é o desejo que resume a minha vida, é pouco demais. É muito triste uma pessoa que não deseja nada, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que fala: tanto faz chover, eu fazer sol. Pelo amor de Deus, tem que ter energia na vida, tem que ter paixão pela vida, tem que ter paixão pela causa de Jesus, tem que ter paixão para viver uma vida que o agrade, tem que ter paixão para chegar no céu, tem que ter paixão para fazer de tudo para não passar pelo purgatório, tem que ter uma paixão para viver tudo isso, viver a nossa fé, e se precisar ir até o sangue, por Ele, mas somente por Ele, por mais ninguém. Quando naquela festa de Cristo Rei, que tem uma revolução que pega o pessoal, que eram famosos cristeiros, que pega uma criança e um tio dele fala com ele, um menino de 11 anos, fala por favor, que vivo na época um presidente de um país, e o tio dele fala: por favor, fale isso. Aí na hora que vão pegar o menino, ele fala: fale, o que você tem que dizer? Ele fala: viva Cristo Rei. E é morto. Era uma criança. Será que a gente tem coragem? Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu não saber o que eu desejo. Então, quando Jesus vira para trás e pergunta hoje no seu olho: o que procurais? Agora que você precisa recomeçar a sua vida, seja por uma infidelidade, seja porque você desistiu de alguma coisa, seja porque perdeu alguém, seja, não fique parado no dia da dor, não fique parado no dia que você descobriu a traição, não fique parado no momento que alguém morreu, não fique parado no dia que você perdeu o emprego. Levanta. Quando Jesus ele pega o paralítico, ele fala com ele: de pé. Essa é a palavra da ressurreição, essa é a palavra que ele quer dizer para cada um de nós: de pé. Eu não te fiz para ficar deitado. Você é minha imagem, minha semelhança. Anda como meu filho na minha presença, porque eu estou aqui. Então eu garanto a minha presença, eu te abençoo, eu te conduzo, eu não te abandono, eu não te traio, apesar das suas infidelidades, todo dia, né? A gente tem que falar com ele todo dia de manhã. Jesus, eu chego no espelho e falo com ele: Jesus, está me vendo? Está entendendo? Sou eu mesmo. Olha para mim, presta bem atenção como é que eu estou vestido, para você não me perder no meio do povo, porque vai que você me perde. E se o Senhor não ficar a prestar atenção, eu te perco, eu te traio, por muito menos que 20 moedas. Eu te traio facinho, se o Senhor não ficar perto. Fica de olho em mim, que eu não presto. Tem que falar isso com ele todo dia de manhã, porque o mundo te seduz, e você deixa Jesus facinho. Fala com ele: daqui a pouco eu volto, tá? É assim. Então, até termos consciência que de verdade o propósito de Deus na vida de cada um de nós é algo extraordinário, que Deus nos fez para uma coisa muito grande que a gente não tem dimensão, que somos filhos amados, sonhados e desejados. E isso, se não ficar gravado no seu coração, o vento que bater, ele te derruba. Não pode, a gente não é derrubado por causa dele, ele que nos sustenta. É essa certeza absoluta que vai te manter no caminho. Então eu posso recomeçar quando Jesus sussurra no seu ouvido: a história não acabou. Lembra dos lençóis dobrados? Quando Madalena chega no sepulcro e Jesus não está lá, o sepulcro está vazio. Isso é extraordinário. O sepulcro está vazio porque a história não acabou, tem muito por vir. Por isso que Madalena não encontrou um sepulcro habitado. Era como se Jesus deixou tudo dobradinho e falou: daqui a pouco eu volto. A história não acabou. É isso que tem que nos manter, porque Ele pode chegar a qualquer hora. É isso que tem que manter a minha vida em vigilância, em atenção à presença de um Deus que eu caminho com Ele. Aquilo que Zacarias falou: que eu possa andar na vossa santíssima presença, em santidade e justiça, todos os momentos da minha vida, sabendo que eu estou com Ele, olhado por Ele, amado por Ele, e voltando para a casa dEle, que eu vim do amor e volto para o amor. Essa consciência tem que permear a nossa vida, senão os problemas de cada dia nos destroem. Mas é importante que a gente compreenda que em cada manhã eu recomeço.
Todos os dias a gente tem problema, ok? Todos. Não há vida sem conflito, não há vida sem crise, não há. Mas eu posso transformar. A vida sem crise é aquela vida, sabe aquela água parada? Aquilo não motiva ninguém, aquilo não faz ninguém crescer, aquilo não faz ninguém acordar para um desafio e falar, mas por causa dele eu venço. Compreende? A gente tem que ter coragem de enfrentar o mundo por causa dele. Essa vida sem desejo, essa atonia da alma, isso é um desastre que pode acontecer na vida de um cristão. Não ter paixão pelo Senhor teu Deus, não ter paixão para viver as coisas. E hoje vocês pensem nessa frase: que procurais? Qual é o desejo mais profundo da sua alma? Fala, filho, eu nunca pensei nisso. Que bom que hoje pensa. Que procurais? Quem é você? Pare e pensa. Não se defina pela sua profissão, mas se defina quando você não tiver nada, inclusive se estiver nu. Não na roupa, na alma. Compreenda isso. Quem sou eu? Que mistério é esse da minha vida? Que mistério é esse de um Deus que me ama, que me convidou à existência, que me presenteou com tantas pessoas, com tantos talentos, e me colocou aqui para poder caminhar com eles, mas voltar um dia para casa. Mas não vou levar nada do que ele me presenteou aqui, não é? Tudo aqui eu deixo, mas vou levar somente o quê? O que eu levo? Qual que é a única coisa que eu vou poder levar para Jesus? Somente o amor que eu tiver vivido. Mais nada. Mais nada. Por isso a gente tem que pedir a Ele, me dê a graça de te amar mais. Vocês já pediram isso para Ele? Jesus, me dá a graça de te amar mais, eu quero te amar mais. Me ajuda a te amar. Me ajuda, eu quero viver uma aventura com o Senhor como os discípulos viveram. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero viver uma vida que tem sentido. Eu quero envelhecer, ser consumido, sabendo que é por ti. Eu quero, quando ele perguntou para os discípulos, que procurais? Ele falou, venha ver. Será que a gente tem coragem de ir? Venha ver, caminhe comigo. Ande na minha presença. A gente não pode ficar paralisado. Vamos pedir a Jesus hoje que nos liberte. Às vezes do dia da dor, de uma notícia que me paralisou, de um medo que eu tenho. Fala, Jesus, todo obstáculo à transformação são os meus medos, é a minha paralisia. Me tira da paralisia, como se eu tirou aquele paralítico que estava numa cama, e se eu pôs ele para andar. Faz isso comigo, põe minha vida em movimento, faz com que o Espírito faça com que minha vida esteja em movimento. Aquilo que, quando Bernadette ela foi avaliada por uma equipe de Roma, né? O Vaticano mandou uma equipe de homens, de cardeais, para poder avaliar Elizabeth, para ver se ela não estava mentindo, se ela não estava imaginando. E aí um deles, no final, pergunta para ela, como é que você sabia que você tinha que ir na gruta? Ela falou, eu não tenho palavras para decidir, para explicar. Mas depois ela falou, eu não sei explicar direito. Depois ela explicou, eu acho que eu sei explicar. É o vento que me levava. Quem é o vento? É o Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser movimento. A vida cristã não pode ser parada, não pode ser morta, não pode ser uma água parada como o mar morto. Senão você vê que não tem nem peixe que não gera vida. A nossa vida tem que gerar vida. A nossa vida tem um propósito. Nós temos que lembrar que a nossa vida foi feita para algo muito maior. Então não é uma traição que me põe no chão. Não é uma infidelidade que me destrói. Não é um desemprego que me destrói. Não é porque eu fiquei quebrado financeiramente que me destrói. Não é isso que me destrói. A minha vida tem um propósito maior. Isso vocês têm que saber. Qual é esse propósito? Você vai descobrir diante dele, com ele, diante da palavra dele, em cada Eucaristia que você tiver. Fala com ele, vai fazendo na minha vida aquilo que um dia o Senhor sonhou. Me ajuda a ser o seu sonho de amor. Me ajuda. Eu quero amar mais, eu quero viver mais a verdade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a esse abandono nas mãos de Deus, esse abandono de viver a vontade dele. E aí, para me encerrar, eu quero terminar com a palavra de Isaías, que está em Isaías 35, porque às vezes a gente chega aqui tão abatido, e às vezes, quando a gente vive uma situação muito difícil na vida,
e que a gente às vezes não quer recomeçar, a gente quer desistir, a gente fala, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida não é quando ninguém te espera mais, quando você vai chegar em casa, mas você não esperar mais nada da vida. Achar que a música já acabou, que os jogos já encerraram, e você espera, assim, como angústia, o fim que não chega. Não, Deus não nos fez para isso, de jeito nenhum. Deus nos fez para muito mais, né? É algo extraordinário na nossa vida, né, gente? Deus pega a gente assim do nada, né? E faz algo que ninguém pôde pensar que Ele faria. Por isso Ele é Deus. De todo mal, Deus tira um bem. Se não fosse assim, Ele não seria o Todo-Poderoso. Quando a gente pensa que acabou, Ele fala, nada, bom, só está começando. Deixa eu fazer para você ver. Deixa agora eu ser o protagonista. Eu falo que a melhor parte da nossa vida é quando a gente fala, não, agora não dou conta de fazer mais nada. Falo, uau, agora chegou a vez dele. Agora é a vez da coisa brilhar. Agora é a vez de fazer uma história completamente diferente. Uma coisa que ninguém pensou. Claro que não, porque Ele é que é Deus. Então, vamos pedir a Ele a graça de ser criança, a graça dessa confiança incondicional, a graça desse abandono e falar, eu creio que o Senhor me amou, por isso me criou, e que o Senhor tem um projeto imenso para mim. Então, independente da situação de sofrimento que eu estou vivendo, hoje eu posso recomeçar, porque o Senhor é meu Deus. Então, a palavra de Isaías é, quando ele diz, fortaleceis as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações deprimidos, sede fortes, não temais, eis vosso Deus. E ele diz, ele quer nos dizer que o nosso jugo está encerrado. Deus veio para nos libertar. Não tenha medo de viver essa confiança incondicional em Deus. Seja de onde você estiver, a mão de Deus não é curta para te ajudar. E nós queremos encerrar com a mesma música da semana passada. Não há noite mais escura, não existe, que possa impedir um novo dia de amanhecer. Sede corajosos, fiquem de pé, para que vocês possam caminhar na verdade diante daquele que nos criou. Se essa palavra tocou você, apoie nosso canal, curta e compartilhe, para que ela alcance mais corações. Fiquem com Deus.